Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que venceu bem a equipe do Fluminense, um grande jogo, para mim um dos melhores jogos aí do Campeonato Brasileiro deste ano. Um jogo importante para o Palmeiras, uma vitória muito boa, mas mesmo assim a coisa não está muito boa lá pro lado do Palmeiras. Vamos ver o que o Facicani falou aí sobre o time do Palmeiras. Tem polêmica também envolvendo outra vez a diretoria e coisas no Palmeiras que precisam mudar. Mas sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O torcedor do Palmeiras terminou o jogo, né? Vitória por 2-1, uma vitória importantíssima, vitória para manutenção de liderança. A gente tem dois aspectos para olhar, né? A vitória que coloca o resultado e faz com que o Palmeiras consiga ter uma semana ou um final de semana mais tranquilo para trabalhar até esse jogo importante contra o São Paulo, que coloca a equipe num topo de Campeonato Brasileiro, no começo ou não, mas você já inicia bem a trajetória para a competição, já passa um recado aos rivais, etc, etc, isso sempre é muito legal, resultado sempre é importante. Outra coisa é você olhar o setor ofensivo, que o Palmeiras tem jogadores que estão melhorando gradativamente, a opção do Arias, e ainda tem o Paulinho para voltar, enfim, né? A gente começa a destrinchar. Você tem o setor defensivo, claro que é um setor muito problemático, e obviamente outras questões em relação a jogadores que individualmente, mesmo jogando com a equipe nesses resultados importantes, não conseguem se desenvolver, e um deles é o caso do Maurício, né? É verdade, galera. O Maurício, não sei o que acontece com o Maurício. Maurício que foi comprado do Internacional como uma grande promessa para o Palmeiras, uma grande joia. O Maurício, todo mundo queria, a maioria dos torcedores do Palmeiras gostaria de ver o Maurício com a camisa do Palmeiras, mas por enquanto esse jogador não vingou. O torcedor ontem estava revoltado com dois nomes em especial. Facinca, o meio-campo do Palmeiras com o Maurício está a pé, porque o Andréas e o Marlon fazem essas vezes de armação, e a lateral direita do Palmeiras, ela inexiste, é uma porcaria, e acho que esse é um fato consumado. E o Zubeldia, a leitura de jogo do Zubeldia para o segundo tempo, de colocar o Soteldo ali, total. Quase, eu não vou falar que fez a diferença, assim, não, óbvio que ele não empatou, mas que realmente foi um lado a ser explorado, e ele explorou muito bem, foi. Então, se você concorda com esses problemas que tem o Palmeiras, deixa esse like aqui pra gente agora. Então, Vic, eu pergunto isso porque o mercado ainda tá aberto e você tem alguns nomes pipocando por aí, né? O Corinthians abrindo de novo o Transfer Market para contratar. Será que Corinthians não é base, né? Sem nenhum tipo de compromisso, tá contratando. Você não consegue encontrar uma ou outra peça que até o dia 3 possa chegar ao Palmeiras, que não seja ficar preso nesse multiverso de novelas intermináveis, por exemplo, a do Nino? Bom, é verdade, hein? O Palmeiras precisa muito no lateral direito e um camisa 5, porque não dá pra contar com o Giai, não dá pra contar com o Kelvin, muito fraco esse lateral, compromete muito o Palmeiras. O Fluminense explorou bastante o lado direito do Palmeiras, porque o técnico do Fluminense viu que esse lado do Palmeiras é um lado fraco de marcação. Essa é a verdade, os caras passam fácil pelos laterais direitos do Palmeiras. assim, antes de chegar nesse assunto cansativo de contratação que a gente vive aí nesse assunto, eu queria falar um pouco do lado positivo do jogo de ontem. Por quê? Porque a nossa audiência, principalmente alguns aqui, só está comentando fora Abel e fora Maurício. Fora Abel e fora Maurício. E vamos lá, o cenário hoje é o seguinte: Palmeiras 100% em clássicos no Campeonato Paulista, Palmeiras bem classificado no Campeonato Paulista, só não ficou líder por conta também de um grande vexame, mas que agora, se o Novo Horizontino não passar do Corinthians e o Palmeiras passando do São Paulo, não vai influenciar em nada. E o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, goleando o Vitória, que é um time muito inferior tecnicamente. Então, quando você pega um time inferior, a tendência é realmente você sobressair da forma que sobressaiu. Empate com o Galo lá na Arena MRV. E essa vitória agora em cima uma vitória contra o Inter no Beira-Rio, que sempre é duríssimo, e agora uma vitória contra o Fluminense, que sempre é um jogo pegado. O Palmeiras pega um início de tabela que até agora só teve o Vitória aí, entre aspas. Eu falo entre aspas porque nas últimas temporadas o Vitória foi uma pedra no sapato.
Porque para muitos que falavam que o Palmeiras não ganhava do G6, até que este ano do Palmeiras, esse começo de temporada aí do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não perdeu para times do G6, né, galera? Mas, até então, né, no time. E assim, o Palmeiras, ele não jogou tão mal. Aliás, ele não jogou mal pra mim contra o Internacional. E muito menos ontem. Teve sim lampejos que o Fluminense melhorou no jogo? Teve. Porque você também tem que reconhecer que o Fluminense, inclusive, é um dos times que pode brigar pelo título brasileiro. Então, a tendência é isso. E o que mais me deixou pelo lado positivo é olhar pro banco de reservas também e que dessa vez teve alterações que puderam fazer o Palmeiras controlar o jogo. Você olha pro banco de reservas ontem, o meio de campo do Palmeiras todo exposto, por conta dessa ausência de camisa 5 que a gente fala aqui há muito tempo. Tinha o Lucas Evangelista para ajudar na marcação. Teve um Giai que, para mim, diante de todas as limitações técnicas dele, pelo menos foi uma opção para você colocar acertar um pouco mais defensivamente o lado direito. E teve a saída do Flaco Lopes, entrou Sosa, que eu nunca achei descartável, e teve a entrada do John Arias, que querendo ou não, que inclusive é um ídolo do time adversário. John Arias aí que foi muito vaiado e criticado pela torcida do Fluminense nesse jogo contra o Palmeiras. Nesse jogo contra o Fluminense. Mas o cara tem personalidade, entrou focado na partida, não deu moral para os torcedores do Fluminense. E pra mim entrou muito bem novamente. Segundo jogo que ele entra, e entra muito bem. E provou que é um jogador diferente. E pra mim ele tem que ficar de titular no lugar do Maurício, galera. Então, assim, o Palmeiras, ele conseguiu ontem uma vitória gigante, uma vitória importante, né? Pra quem fica aí brigando, não ganha do G6, não ganha do G6, não ganha do G6. É isso que eu falei agora. Aí uma vitória importante, então eu acho que tem que trazer um pouco também o alívio. Não ficar nessa pressão fora pardal, porque o Abel não vai sair, não adianta essa campanha. E com base no que você está vivendo hoje, eu não vejo argumentos pra saída do Abel. E eu não vejo também o Palmeiras um time de chutão igual vocês ficam falando. Então, eu discordo nessa questão. Eu acho que eu acho que o Palmeiras está encontrando um caminho. Ainda falta, assim, um lateral direito fixo e convincente. Falta um bom zagueiro para nem compor elenco, né? Mas a gente viu ontem que o Marlon desceu para marcar dentro da grande área, porque os zagueiros não estavam dando conta e o Marlon não deu conta da marcação. O que evidencia, mais uma vez, a ausência de um 5. E aí, respondendo a sua pergunta diretamente, Facinca, eu não sei o que o Palmeiras, com dinheiro em caixa, oferecendo 15 milhões pelo Nino, eu não sei o que se passa que o Palmeiras não vai até o Wolverhampton e oferece uma grana pelo André. O André seria uma boa opção. Pra mim, um bom jogador, o André, porque está jogando num time que foi rebaixado na Premier League. Seria uma boa, sim, com certeza, o Palmeiras parar, desistir dessa história do Nino, que está cada vez mais cansativa, galera. Que o Wolverhampton tá caindo pra segunda divisão. Porque o André custa mais do que 15. Mas investe mais do que 15 no camisa 5. É um camisa 5 de qualidade que pode também fazer zagueiro. Não, isso ele é muito bom. Eu então, acho que seria um zagueiraço. Eu acho que seria muito mais útil pro Palmeiras até que o Nino. Desculpa quem discorda, mas na minha opinião o André hoje seria mais útil. E mas é 20 milhões. Faz um acordo. Tenta, os caras estão rebaixados. E o André não vai sair do Wolverhampton pra um time de primeira prateleira com a temporada que teve. E é um cara que pode sim brigar por uma seleção brasileira se jogar muito bem o primeiro semestre aqui. Então, eu acho que o Palmeiras, assim, ficou muito preso ao Nino porque mostra a incapacidade de olhar o mercado de forma mais ampla. Seguinte. Mas o Palmeiras, essa diretoria do Palmeiras nunca teve capacidade de olhar para o mercado de uma forma mais ampla. Nunca teve. É uma incompetência que é inexplicável, essa é a verdade. O Palmeiras, desde que o Matos saiu do Palmeiras, o Palmeiras não teve mais diretor. Tudo bem que o Matos fez várias bobagens no Palmeiras, mas pra mim foi o último diretor que o Palmeiras teve. O jogo ontem, pra mim, ele evidencia o 880. Porque ao mesmo tempo que o Vitor Roque foi o melhor em campo do Palmeiras, o Carlos Miguel também foi o melhor em campo por parte do Palmeiras. No mínimo, que umas 4 defesas? No mínimo. No mínimo. Difíceis. Então, assim, se você tem o atacante e o goleiro como o melhor em campo, é porque seu time é desequilibrado. Sim, isso eu concordo. Seu time tem um problema grave de desequilíbrio. Conquistar resultado é importante, mas chega um momento em que, quando você vive só do resultado, demonstra que você tem uma limitação de repertório.
que você só consegue viver de situações esporádicas. O Palmeiras nada mais é do que o mesmo retrato de 23, 24, 25 e agora em 2026. É um time que depende de individualidades. Esse ano é o Vitor Roque, como o Marlon Freitas ou o Andréas. Vai chegar o John Arias. O ano passado teve no segundo semestre o Vitor Roque com o Flaco. No primeiro semestre era o time do Estevão. Como em 24 era o time do Estevão. Como em 2023 era o time do Hendrick. Tá? E tudo isso, o time sem a articulação de um meia com a capacidade que o Palmeiras tinha até 2022 no auge, né, da dupla Veiga e Scarpa. Que dupla, hein? Pra mim foi uma das maiores duplas que o Palmeiras já teve aí no meio campo. Como jogavam bola o Veiga e o Scarpa. E também tinha o Zé Rafael, que jogava muita bola, que era apelidado de trem. Sem um camisa 5 quando vai embora o Danilo, que nunca mais se achou. Passou o 23 sem um de ofício. O Palmeiras ainda é um time muito cru, taticamente falando. Tanto é que a evidência disso foi a final da Libertadores com o Flamengo. Se o Palmeiras tivesse uma espinha dorsal, tivesse algo a construir, uma confiança, ele não passaria o jogo todo ali travado nas costas de todo o sistema tático do Flamengo e pedindo pelo amor de Deus para ver se os caras errassem alguma bola para o Palmeiras chegar ali na frente e chutar em gol. O Palmeiras não chutou em gol na final. Ele tentou 2 finalizações, uma do Flaco e aquela do Vitor Roque no final. Então é só para vocês terem ideia que isso aqui é uma argumentação crítica em relação a algo que o treinador precisa evoluir. Mas você acha que, eu Facinca... O Abel precisa corrigir várias coisas no Palmeiras, hein? O Palmeiras precisa muitas mudanças táticas aí, porque o ano passado foi uma vergonha o Palmeiras não dá praticamente um chute no gol da Libertadores. O Palmeiras deveria pelo menos ter competido, né, na final da Libertadores, que foi vergonhoso. O Palmeiras entrou com as fraldas cheias contra a equipe da mulambada. Assim, o time hoje, essa ausência de 5 não dificulta muito pro Abel montar o time? Não, Vic, sabe por quê? Porque, primeiro, ele é muito bem pago pra isso. Segundo, o que ele falou no começo do ano? Que é usar o Pacheco. Eu não preciso de 5 porque eu tenho o Luiz Pacheco, porque eu tenho o Larson. Ele falou, não fui eu. Mais uma vez ele vai pela boca. Muita gente citando Pacheco, gente, então, mas não dá pra jogar responsa pro moleque agora. Não, era pra ser começado do Paulista, não agora. Torto, o problema não é do Luiz Pacheco, ele não vai ser culpado de nada. A culpa é de quem não pegou o Luiz Pacheco e fez assim: vem cá, moleque, tá vendo o Andrés e o Marlon? Eles vão se alinhar, você vai ficar no meio deles e você vai aprender a jogar como primeiro volante, fica tranquilo. O problema é que o Abel parece que não tem muita paciência com jovens da base, galera. Essa é a verdade. Isso é trabalho de treinador, desenvolvimento. É a coragem, por exemplo, que o Vanderlei teve de pegar o Patrick de Paula, de pegar o Gabriel Menino e falou: os moleques, é o seguinte, vai ser com vocês. Eu não tenho como contratar, eu tô sem grana. Então eu preciso de vocês. E foi a espinha dorsal do Paulista de 20. Foi uma espinha dorsal de um time campeão paulista. E acima de tudo, eu não estou dizendo que o Luiz Pacheco é do mesmo talento de quando surgiu o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, depois veio o Danilo, porque é claro que aquela geração era muito especial. Mas você consegue formar um jogador que te passe esse tipo de credibilidade. O Abel não consegue formar um lateral direito no Palmeiras, porque ele ficou amarrado com o Marcos Rocha, não subiu ninguém. Aí saiu para contratar Gia e Kelvin. E não subiu o Gilberto. Mas Gilberto também não é nada disso, tanto é que no Atlético Paranaense. Mas ele estava aqui. O Atlético Paranaense é um outro ambiente, é um outro clube, uma outra forma de jogar, uma outra mentalidade. Aqui era o lugar dele. O Abel é pago para dar esse suporte a essa molecada. Se eu não tenho a opção de ir ao mercado comprar um diferente, eu não vou gastar no Emiliano Martínez, eu vou formar aqui dentro. Essa é a função de você, em vez de gastar 7 milhões. Por isso que eu falo, as negociações no futebol, para o Palmeiras, elas são as seguintes: ou o Palmeiras gasta acima de 15 e 20 para contratar o baita cara, ou ele tem na base.
todas essas contratações, Torto, o cara que custou 5 milhões, 6 milhões, essas contratações de 0 até 7, 10 milhões, 90% é baixo. Enfim. Isso é verdade, o Fascani falou ali. 90% das contratações do Palmeiras é bagre. É impressionante a incapacidade do Palmeiras de trazer bons jogadores. Dessa vez acertaram, trouxeram o Marlon Freitas, trouxeram o Arias, 2 grandes reforços. Tem que parabenizar a diretoria do Palmeiras, mas é raro de cada 10 contratação, se acertar uma, olha, é muito, hein? Vicky e amigos, Allianz Parque está praticamente pronto depois do picolé de chuchu, que é o vice-presidente do Palmeiras, que é o Paulo Boazzi, não falar nada com nada na última vez. Aliás, eu falo que essas pessoas, quando publicamente se pronunciam, é melhor nem se pronunciar. Não falam nada com nada, não conversam com o torcedor, não passam informações ao torcedor. Enfim, são sempre pessoas que fazem questão, parece que estão sempre enfadonhos, que dão entrevistas obrigado. Aliás, desnecessário que esses caras se manifestem, porque tudo aquilo que recentemente a gente vê por parte da diretoria, ele, Anderson Barros, presidente, falar alguma coisa, você não extrai nada, né? Então, enfim, já que ele não soube dizer e principalmente conversar com o principal cliente dele, que é o sócio Avante, não digo nem por mim, porque como eu não sou sócio Avante, eu trabalho, não tenho como no estádio, então pra mim indifere, tá? Agora, tem muita gente aqui na live que é sócio Avante, que paga o sócio Avante e que quer saber quando que o direito dele de voltar a consumir o produto no qual ele paga vai ficar à disposição. Pro cara falar, não sei, não, você sabe sim. Será que você não está acompanhando as obras? Será que você não pode passar para o torcedor, olha, colocamos um tapete e tal, olha, aconteceu isso, a obra está assim, assim, assado. Será que você não pode dar detalhe do que está acontecendo? É proibido. Você vai falar alguma mentira para o torcedor? É um bando de incompetente que tem nessa diretoria que é irritante. Fascani descascou a lenha aí na diretoria, hein? E é verdade que ele falou. Não tem transparência nenhuma, não dão satisfação para o torcedor, para o sócio Avante. É brincadeira a forma que eles tratam os torcedores do Verdão, galera. É brincadeira. Pra mim, é irritante. Aliás, se fosse só incompetência a diretoria do Palmeiras, estaria bom. Porque, infelizmente, além da incompetência, ontem eu soube que mais uma vez, colegas nossos, tá? Foi proibido de trabalhar na semifinal por questões políticas no Palmeiras. Que beleza, hein? É inacreditável isso, galera. É brincadeira, hein? Mais uma vez, por ordem obscura da diretoria do Palmeiras. E de Rádio Grande, que é Energia 97. Nota de brincadeira. Tá? Mais uma vez, um colega nosso foi impedido de trabalhar no Palmeiras. Então essa é a gestão da transparência, do amor ao torcedor, da democracia como eles pregam por lá. Transparência zero, não tem transparência nenhuma nisso aí. Meu Deus, isso é muita falta de respeito. Viu, Boazzi? Explique-se. Presidente, explique-se. Expliquem-se vocês. Por quê? O que fez a pessoa para não trabalhar lá? Qual é o motivo da proibição? Expliquem-se, falem a verdade. Sejam adultos, tá? Respeitem o trabalho de quem inclusive fala até bem de vocês e respeita o trabalho de vocês. Porque se vocês não me deixarem entrar, dane-se. Pra mim, muda catso nenhum, não tenho rabo preso com ninguém, quero que se lasque. Não tenho nenhum viés político no clube, não quero ser sócio do clube, não faço a menor questão de pisar no quadrilátero do qual vocês comandam burocraticamente. Não tenho nenhum interesse. Meu interesse é com a Sociedade Esportiva Palmeiras Futebol. Torcer pro clube que eu amo. Não tenho interesse nenhum na política interna, piscina, bar, aquela... Esse negócio de piscina, bar, isso é uma das coisas que menos importa para nós torcedores palmeirenses.
Pra gente o que importa é o Palmeiras, é o clube, é o Verdão ganhar títulos, conquistar taças. Isso é o que realmente importa para o torcedor do Palmeiras. Coisa arada toda que é irritante. Mas vocês precisam dar essa satisfação. Silvestre, o Allianz... Galera, agora vamos ver o que a Gazeta Esportiva tem de informação aí do nosso estádio, do Allianz Parque, que o Palmeiras quer tanto. Se o Palmeiras, é claro que temos que vencer a equipe do São Paulo para chegar na final do Campeonato Paulista, mas vamos ver quais são as últimas informações sobre a nossa arena aí, o Allianz Parque. Será que vai ficar pronto, galera, até o dia da final? Está em ritmo acelerado para voltar a receber jogos? Sim, força-tarefa do Palmeiras, o pessoal que cuida lá do Allianz Parque. O gramado tá bonito, Michele, tapetinho verdinho, bem mais verde do que o anterior. Os tapetes já todos colocados ali. Agora falta preencher o gramado sintético de última geração, bem melhor do que o anterior, com a cortiça, casquinha de rolha, areia, depois alisar para a FIFA inspecionar e liberar para jogo. Palmeiras depende muito, para que dê tudo certo, do clima. Se continuar chovendo assim é complicado, porque não dá para finalizar o acabamento do gramado. Mas de acordo com a apuração do Gazeta Esportiva da semana passada, a chance é grande do Palmeiras, caso avance para a final do Paulista, com o direito de decidir em casa, ser o mandante do segundo jogo, o jogo que vai definir o Campeonato Paulista em 8 de março, a chance desse jogo ser no Allianz Parque aumentou bastante. O custo desse gramado para o Palmeiras, custo do gramado, dos rolos, da tecnologia, não da instalação, do gramado, do material, 11 milhões de reais. Rapaz, 11 milhões de reais aí pelo gramado. É muita grana, hein? Esperamos que os jogadores aí joguem bola, porque é um investimento alto, porque o Palmeiras está pensando no bem dos atletas, né, galera? Então esperamos que os jogadores correspondam dentro de campo, que o Palmeiras se classifique e vença a equipe do São Paulo e por que não, disputar a final dentro de casa, dentro do Allianz Parque, no gramado de última geração sintética. É isso aí, galerinha, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!